No caso do Banco Master, alguém vai ser preso ou isso pode ser revertido no final somente em multa? Da minha parte como advogado, resta um pouco de indignação essa vinculação de ministros do STF, do STJ, essa vinculação com escritórios de advocacia de esposa e filho. O vocar em liberdade, ele pode influenciar o processo? O cara está em liberdade. É claro que ele pode. Eu só acho assim que muitas vezes eu vejo uma pena muito branda pro tamanho do crime que foi cometido e acaba se tornando muito fácil de tu fazer um crime bárbaro no nosso país com aquela sensação, não, eu vou ser condenado amplamente, mas não vou cumprir tudo isso daí. Olá amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no BC Primecast. E o meu convidado de hoje é um renomado advogado que vai trazer várias respostas aí para dúvidas que eu tenho certeza que você está se martelando há muito tempo. Eu tenho a grande satisfação de receber aqui o meu xará, Thiago Montroni. Tudo bom, meu amigo? Beleza, Thiago? Obrigado pelo convite. Mais uma vez, uma satisfação, um prazer imenso estar aqui com você, para que a gente possa estar aí conversando, debatendo, esclarecendo qualquer tipo de dúvida aí referente ao mundo jurídico, até mesmo as questões da atualidade, aí a gente está à disposição para conversar e debater. Com certeza, eu adoro debate e eu trouxe aqui uma seleção de perguntas que foi feita a dedo para ti. Para começar a nossa conversa aqui, eu queria saber o seguinte: o nosso sistema penal, ele é brando ou a aplicação dele que está errada? Aí nós já vamos começar o debate pegando fogo, né? Veja bem, hoje a gente tem duas linhas, né? O Brasil ele vem de um Código Penal um pouco antigo, né? Ainda é um retrocesso, né? Junto com o Código de Processo Penal. Então, o Código de Processo Penal ele precisa imediatamente de uma reforma. Alguns penalistas vêm defendendo isso, justamente porque hoje, no atual cenário nacional, nós não temos um respeito legislativo dentro do que se diz respeito da parte procedimental, né? Se a gente comparar entre o processo de um rico e um processo de um pobre. E aqui nós já começa a pegar fogo. Se nós pegarmos o processo do Banco Master, centenas de bilhões de reais, milhares de vítimas, diversas pessoas envolvidas, um escândalo nacional envolvendo até pessoas do Poder Judiciário, e o réu hoje se encontra em liberdade. E aí, se você for dentro do sistema prisional hoje, pessoas que praticaram crime às vezes inferior aos da acusação do Banco Master estão presos hoje preventivamente por um sistema inquisitório que não deveria ser, já que temos uma Constituição onde que se julga para prender e não se prende para julgar. Então hoje nós invertemos os valores. Hoje o problema do Poder Judiciário na esfera criminal é que nós estamos prendendo para julgar e não julgando para prender, né? Então isso acaba trazendo um prejuízo, porque diversas pessoas se encontram hoje dentro do sistema prisional reclusas por crimes talvez que não praticaram. Então eu acho que a lei ela deve estabelecer princípios e diretrizes que venham a concretizar a justiça, a pessoa sendo rica ou pobre, a pessoa tendo condições ou não. Ela tem que ter direito à ampla defesa, de se defender e ter um julgamento justo. Pois é, Até se for confessa num crime. Tu tocou num ponto aí, já começa mesmo pegando fogo, porque são vários pontos muito polêmicos e que as pessoas se perguntam muito. E eu até queria te perguntar, porque é o seguinte, nós vemos vários criminosos, na verdade criminosos não posso falar, nós vemos várias pessoas que estão sob investigação e durante esse processo de investigação elas ficam em reclusão e não têm direito a habeas corpus ou qualquer outro tipo de sistema para elas responderem essa acusação em liberdade. Em contraponto, grandes escândalos, o cidadão fica lá livre para poder responder em liberdade. Isso daí se dá ao fato dele ter um poder maior de investimento para contratar um grupo jurídico mais forte, ou no próprio Código Penal tem algo que diferencia essas duas esferas de investigação? Bom, aí nós temos que começar nas primícias de cada cidadão, né? Vamos pegar uma pessoa que é presa e não tem condições de pagar um bom advogado. Infelizmente, né? Claro, você pode
ir lá contratar um advogado normal, um advogado recém-formado, ou você pode ir num escritório já conhecido, com uma pessoa que possui uma especialização na área, que atua na área, só que tudo isso vai englobar valores. Isso tudo vai englobar, né? Você pega um processo aí com 5.000 páginas, onde um advogado não vai conseguir trabalhar na mesma forma que um escritório com banca de advogados, com pessoas analisando documento, outras analisando nulidades. Então, claro, há uma discrepância quanto a isso, né? Porque você veja bem, às vezes a pessoa que não tem condição, ela é presa, tem que ser nomeado um advogado dativo ou vira defensoria pública. Aqui na nossa região, como é que funciona? A OAB fornece uma lista de advogados, que são chamados de plantonistas, aonde eles recebem um valor do Estado para ir lá realizar uma audiência de custódia. Então ele já sai de lá praticamente sem defesa, assistido por uma pessoa nomeada praticamente pelo Estado, ele vai até a prisão, e aí tem que ter os procedimentos para fins de ir atrás de um advogado. Então, é claro, se essa importância, essa relevância não existisse, mais uma vez, no caso do Banco Master ali, que eu estou falando por causa da eventual atualidade, nós não teríamos aquela vasta contratação de escritórios advocatícios envolvendo ministros do STF e secretários de segurança, enfim. Uhum. Pegando esse gancho do Banco Master, no caso do Banco Master, alguém vai ser preso ou isso pode ser revertido no final somente em multa? Olha, aí só Deus sabe, porque o trabalho está sendo bem feito. Da minha parte como advogado, resta um pouco de indignação essa vinculação de ministros do STF, do STJ, até mesmo os tribunais, essa vinculação com escritórios de advocacia de esposa e filho. Ao meu ver, isso é um absurdo. Isso deveria ter um regramento para que isso não acontecesse, porque se isso não fosse verdade, se isso não implicasse em situações dentro do mecanismo jurisdicional, o Vocaro não teria contratado 3 bancas de escritórios de advocacia vinculados a ministros do STF. Isso que a gente descobriu até agora, isso que tem sido apontado nas notícias até agora. A gente não sabe o que mais tem por aí, né? Mas, de uma certa forma, ele se protegeu através de uma blindagem jurídica, né? Usando o próprio sistema. Então, isso gera, para mim, uma indignação, porque o conhecimento técnico ele tem que ser individualizado com cada profissional, com cada escritório, e deve-se respeitar o trabalho quanto a isso, porque o fato de eu ter uma esposa ministra ou um pai ministro, isso não pode interferir na minha qualidade técnica como profissional, né? Eu não estou sendo contratado pelo que eu tenho, estou sendo contratado pelo que eu sou. Então, eu sou advogado, tá aqui, essas são minhas qualificações técnicas, esses são meus processos. Não, estou sendo qualificado pelo que eu tenho. Meu pai é ministro. Então, ao meu ver, essa discrepância, isso deveria ser alterado no sistema. Certamente. E quando acontece um escândalo como esse do Banco Master, quem é que paga a conta? Os donos ou o cliente comum? Ao meu ver, o próprio sistema financeiro nacional, porque veja bem, desde que aconteceu o caso do Banco Master, o Banco Rio já suspendeu também. Diversos clientes, nós temos até um advogado lá no escritório do Mato Grosso, que também teve os contas travadas por causa do Banco Rio. Então, e isso é só um sistema operacional que ainda a gente nem começou. Nós estamos na fase embrionária do processo do Banco Master, né? Até mesmo essa questão da jurisdição, né? Será que a jurisdição correta é o STF? Né? Para ter esse envolvimento, para o ministro Dias Toffoli ter avocado o processo, ter chamado a responsabilidade por causa de questões de eventual deputado ou não. Então, as coisas estão caminhando e sem forma de procedimento, e é isso que é mais assustador, né? Nós temos o Código de Processo Penal, prazo de X, aí você formula um prazo de 5 dias, pede 2, eu quero que os agentes da Polícia Federal sejam esses. Esse tipo de situação, ele causa uma insegurança jurídica, principalmente pelo envolvimento do réu com os próprios julgadores. Então acaba gerando uma insegurança jurídica e acaba trazendo certas discussões que até então não tinha,
Porque hoje, se você ligar qualquer jornal nos últimos 15 dias, só se fala nisso. Realmente. E o que o brasileiro precisa entender desse caso, do escândalo do Banco Master, para não cair nesse tipo de problema? É difícil porque o cidadão que tem uma conta, ele nunca sabe do que está acontecendo nos bastidores. Milhares dessas vítimas, de pessoas que colocaram dinheiro no Banco Master, né? Lembrando que há uma chave de devolução até 250 mil, investidor, tal, mas foram criados diversos fundos para fins de se espalhar o dinheiro, elaborando numa cadeia muito inteligente. Isso foi apresentado, se eu não me engano, até pelo jornal Globo, como era a sistemática para se criando os fundos, comprando fundos, transferindo dinheiro com um propósito específico de realmente talvez não ter essa garantia, porque o que era ofertado em forma de CBD, enfim, de aplicações, era algo que estava realmente fora da curva, né? Então, isso foi ultrapassando um limite. E eu acredito que o Banco Central, as pessoas que estavam envolvidas, acabou verificando isso, mas infelizmente hoje nós estamos refém. Porque nós que estamos aqui, nós não vamos ter acesso à informação dos bastidores. Vamos pegar um grande banco aqui online, o Nubank, C6 Bank. Imagina se o Nubank hoje vai e bloqueia a conta dos brasileiros, ou o C6, esses bancos de renome, né? Vamos supor, você está lá, o Mercado Pago. Então, o que acontece? É um prejuízo para centenas de pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então, e é por isso que existe a fiscalização do Banco Central, para que esse prejuízo não venha acarretar um blackout financeiro mundial, né? Porque o dinheiro muito se entra, pouco se vai. Se eles transformaram dinheiro em criptomoedas, o dinheiro pode ter sido esvaziado rapidamente para fora do país, estando em carteiras offline. Então, é uma sistemática onde se criou e por isso existe a fiscalização, mas infelizmente nós termos esse mecanismo é ir acompanhando notícia e vendo o jornal. É muito complicado para nós, como brasileiros, que além de ter a falta da informação, que muitas vezes não chega para nós, quando esses escândalos vão em algumas esferas de julgamento, como o STF, entra um outro problema também, que é a nossa falta de fé no STF, até porque se cria um mecanismo ali inalcançável, né? Inatingível, que ninguém pode ir contestar. Hoje o STF se colocou numa plataforma de poder que é bem complicada. Eles detêm ali, digamos assim, a razão, o poder, o que eles dizem está dito e ponto final. Como que se muda isso? De que forma que a gente consegue alterar isso? Alterando a lei. E é isso que tem se buscado. O atual presidente da OAB, agora o Jean Mandelli, se não me engano, encaminhou, o próprio presidente da OAB de São Paulo também, acredito também do Paraná, mais ou menos uma regulamentação que seria um código de ética pro Superior Tribunal Federal, né? Até mesmo pro Superior Tribunal de Justiça também. Eu entendo que isso tem que acontecer. Eu entendo que, ao meu ver, essa é a minha opinião própria, o procedimento é errado, porque o presidente vai e nomeia o ministro. Eu acho que o povo tinha que nomear. Sim. O povo tinha que haver uma eleição, onde poderia ter até uma eleição dentro de certas ocasiões. Por exemplo, nos Estados Unidos, se eu não me engano, o cargo de procurador, posso estar até falando besteira, porque agora não estou me recordando, ele é por eleição. Então, e também não deve ter mandato vitalício. Acredito que 10 anos seria o suficiente, né? Porque o que acontece? Como é que eu vou ir contra quem me colocou lá? Exato. Como é que o Zanin, que lutou tanto pelo Lula, o Lula colocou ele lá, vai dar uma decisão assim, mandando prender o Lula? De que forma a justiça vai ser imparcial Não se na tem. própria indicação há totalmente uma parcionalidade ali? Porque se eu fui indicado por ti, É que eu sou teu amigo. como Tem é uma que relação como é que eu contigo. vou julgar contra? Entende? É complicado isso, mas como que é o mecanismo na prática para a gente mudar? De quem a gente deve cobrar essa mudança? Quem tem o poder de fato para mudar? Qual é o caminho até lá? Congresso Nacional, alteração de leis, né? Criação de leis, enfim, é que daí entra numa guerra entre o Congresso, e isso tem ocorrido também nos últimos 2 anos. O Congresso vai e faz a lei, o STF declara que é inconstitucional. Né? Recentemente teve uma confusão por causa da liminar
do Gilmar Mendes lá, que vou suspender isso aqui porque essa lei não está mais em vigor, a lei do impeachment. Uhum. Então, assim, é uma coisa que vira uma guerra de poderes, né? Então, hoje, o Brasil vive uma crise entre guerra de poderes e entre o próprio Superior Tribunal Federal. É uma coisa complicada e quem paga o preço é o povo. Por isso que é muito importante as pessoas tomarem mais consciência sobre todas essas coisas na hora de tomar sua decisão pelo voto. Porque em todas as esferas eleitorais, né, seja vereador, prefeito, deputado, senador, às vezes as pessoas nem sabem qual foi o deputado, o senador que elas votaram na última eleição e daí fica indignada. Nossa, mas como é que pode isso? Mas ninguém faz a sua parte. Então, primeiro a gente tem que fazer a nossa parte para poder cobrar, né, uma mudança efetiva para que esse cenário todo mude e que a gente possa ter um Brasil melhor. Falando em Brasil melhor e falando em cenário, eu queria te perguntar, por que que o nosso sistema judiciário ele é tão burocrático e os processos se arrastam por anos, sendo que muitas vezes as pessoas não acionam a justiça porque pensam assim, nem vale a pena, que vai demorar mais tempo do que se eu deixar isso passar. Isso agora mudou muito. Confesso que, assim, quando o processo era físico, nós havíamos uma metodologia de processos diferente. Eu trabalhei no fórum por 2 anos e 8 meses, se eu não me engano, quando estagiário, e os processos eram físicos. Então havia um procedimento, tinha que imprimir, tem que fazer tudo. Hoje é tudo digital, então o procedimento é mais célere. Em regra, as audiências também, tudo virtual. Né? Você não precisa, às vezes, nem sair da tua casa, você faz audiência de onde você estiver. Antigamente, os processos eram mais céleres, mas o procedimento ele é demorado, porque tudo se precisa de prazo e tem que se respeitar contraditório e ampla defesa. Né? Então, você entra com uma inicial, 15 dias, contestação, vê se tem liminar, não tem, agravo, réplica, saneamento do processo, vai produzir prova, perícia ou não, alegações finais, sentença. Então, hoje eu vejo os processos eles muito mais céleres do que antigamente, que tinha que sair em malote físico, ir para cartório, volta, entra no escaninho, aí tu pega aqueles processos de ação civil pública, 40 volume, então... mas hoje é muito célere, eu acredito, e ontem eu estava vendo o ex-ministro da Suprema Corte, Joaquim Barbosa, falando sobre isso. Ele disse, acho que até postou no Instagram dele, num podcast, ele disse, olha, eu andava na rua sem segurança nenhuma. Nenhuma. Joaquim Barbosa andava na rua sem segurança, ia lá, dava uma palestra, falava, era aplaudido, alguém pedia para tirar uma foto e tal. Hoje os nossos ministros, eles não podem sair quase de suas residências. Então, por quê? Porque o povo fala, o povo fica na frente, o povo reclama, é ministro andando com 10, 15 seguranças. Então, assim, houve uma inversão de valores. Essa mudança dentro do sistema, houve uma inversão de valores e isso custou um preço. Custou um preço para os ministros, custou um preço para a sociedade, para o brasileiro, custou um preço para os cofres públicos também. Que isso tudo é muito caro. Né? Então, assim, hoje esse é o nosso cenário. Né? A gente teve aqui recente casos de ministros que vieram até aqui em Santa Catarina, por exemplo, que tiveram que sair dos seus lugares, seus aposentos, enfim, não conseguiram nem ficar dentro de um restaurante, justamente pelo clamor da população, né, diante de tantas aberrações quanto injustiças que aconteceram nos últimos tempos. E quando eu falo isso, eu falo de uma forma não tocando em partido, que eu sempre falo isso. Eu acho que errou tem que pagar. O que deve se respeitar é o devido processo legal. Né? Então, assim, deve ser julgado, deve se respeitar todas as instâncias, deve ter contraditório, ampla defesa, porque se fez, tem que pagar e tem que ser feito, mas o julgamento justo deve ocorrer, o procedimento tem que ser respeitado, seja na esfera trabalhista, civil, tributária, criminal, existe uma regra de normas. Se nós não tivermos regras, eu saio daqui, furto um objeto, não existe regra, não existe lei para aplicar. Mas existem regras e procedimentos para serem cumpridos. E tem que ser cumprido para A, B ou Z. Presidente ou ex-presidente, pobre ou rico,
negro ou branco. Então, existe isso justamente para que não vire uma bagunça e cada um julgue o processo da maneira que quer. Acho que o que acontece dentro do Poder Judiciário, que desanimou muitas pessoas com a justiça brasileira, além da demora, foi isso. Né? Eles estão desacreditados no sistema porque o que eles têm visto são coisas diferentes do que a própria lei pede aplicação. Eu acho que requer uma revisão, como tu falou, uma reformulação, né? Na parte de prazos, na parte de instâncias, na parte até da execução e das brechas que às vezes a lei permite. Inclusive, queria te fazer uma pergunta, que é um dado estatístico, eu fico muito receoso e apavorado quando eu vejo nas notícias, em relação, por exemplo, a crimes como assassinato. Então, por exemplo, na prática hoje, uma pessoa que assassina outra, ela fica presa quanto tempo? E vamos falar de um tema aqui, comparação de pena. Também já falei sobre isso, é um tema bem legal, né? Vamos lá, o homicídio simples, ele sai numa pena de 6 anos. O homicídio qualificado sai na pena de 12. Aí vai depender de quantas qualificadoras tem, ou vai depender também de, né, gravidade, a forma dos fatos e tal. Mas tem gente aí que pega 40, 50, 60, aí depende de como foi feito. Mas tem gente que pega 12, pega 14, pega 15, né? É porque assim, para que serve a prisão preventiva? Qual seria o remédio da prisão preventiva? O remédio da prisão preventiva ele seria para cautelar a instrução criminal, né? No seguinte sentido: o vocar em liberdade. Eu não queria falar dele mais, mas eu vou falar. Ele pode influenciar o processo? O cara está em liberdade. É claro que ele pode. Então, uma pessoa, um narcotraficante em liberdade, ele pode influenciar o processo? Certamente. Ele manda matar. Entendeu? Isso vem lá do direito americano já há muitos anos atrás, do Código Penal, muitos anos atrás, no que diz respeito à prisão preventiva para fins de restaurar o equilíbrio processual e para que os acusados não venham intervir no processo de uma maneira ardilosa, fins de cometer outros crimes ou de destruir provas. Esse seria o primeiro deslinde, né? Mas a gente não vê uma equiparação, por exemplo, se eu falar em pena e pegar o pessoal lá que foi preso no 8 de janeiro, uma senhora foi presa lá pegando 12 a 14 anos porque pintou uma estátua, porque viu o vídeo lá e estava dentro do Congresso Nacional, e aí você vai ver um homicídio qualificado, a pena de 12, pega duplamente qualificado, pode ser entre 12 a 14 anos, 12 anos, 8 meses e 14 anos. Então veja a discrepância. Eu pego uma estátua, bens materiais e a vida. E aqui o Supremo diz o seguinte: não, aqui você atacou o Supremo, quebrou bens materiais, atentou a soberania, a Constituição. Então você vai pegar 14 anos, 16 anos. E aqui você matou uma pessoa e pega 12 a 14, vamos supor, um homicídio. Então o que vale mais? Um bem material ou uma vida? É isso que se pondera no julgamento. É por isso que há pessoas falando da anistia. E isso eu não estou falando sobre partido. Eu estou falando sobre justiça, sobre julgamento. Né? Julgar rápido, da forma que foram, sem contraditório correto de ter instrução e justiça comum. Né? Tem processos nossos lá e esses processos passaram tudo na frente, entende? Mas não há uma hierarquia, não há uma hierarquia no que tem que corresponder a julgamento. Então isso tudo tem que se levar em consideração e isso tudo tem causado, não defendo os atos do atentado de 8 de janeiro, né? Mas tem que haver um equilíbrio para fins de aplicação da justiça. Porque o desequilíbrio na aplicação da justiça, ele traz o desequilíbrio social, que acaba trazendo o desequilíbrio emocional, e aí a sociedade perde o fim do propósito específico para qual ela se reúne.
Certamente, eu não quero ser leviano aqui, mas muitas vezes parece até que a nossa justiça ela é um pouco tendenciosa, do tipo assim, de pegar algo que não tem um potencial negativo e querer aumentar o peso sobre aquele caso, em contraponto de pegar algo que é extremamente negativo e suavizar isso. Me refiro, por exemplo, assim, a fatos, assassinatos qualificados muito famosos do nosso país, como o casal Nardoni, ou também a Suzane, que matou os pais, Só. né? E o que que acontece? Esses criminosos, eles sofreram penas altas pela qualificação dos seus crimes. Por que que no Brasil esses criminosos eles são liberados sem cumprir? Às vezes cumprir a metade dessa pena já são liberados. Não, é porque existem três fatores, né? A nossa lei é porque nós assistimos muito filme americano. E o filme americano ele contagia um pouco isso, porque nos Estados Unidos é diferente do Brasil a aplicação da lei. Aqui nós temos a chamada progressão de regime, né? Então, o crime hediondo, você cumpre ali na largada dos 2/5, se for reincidente ali 3/5, vamos supor, né? Aí você vai ter o regime fechado, regime semi-aberto, onde que daí vai ter aquela saidinha, que é de 7 a 14 dias ali, o padrão é 7, mas enfim, houve algumas alterações dentro do próprio Poder Judiciário referente a isso, e depois o regime aberto, que tu cumpre certas condições, tal, e aí vai ter depois o livramento condicional, que tu não cumpre mais nenhum tipo de questões no que diz respeito a tornozeleira, às vezes um horário noturno, deslocamento de cidade e tal, e vai para a extinção da pena, por quê? Acreditando-se na ressocialização do acusado. Né? Então é por isso que existe a chamada progressão de regime, né? Então a cadeia, o sistema prisional, ela não é um lugar para deixar pessoas que cometeram crimes lá trancadas. O fim social dela é ressocialização, né? Acontece que às vezes você vai lá buscar ressocialização e você sai de lá pior do que você entrou. Porque às vezes você cai numa escola do crime. Então, o que eu defendo, opinião própria minha também, tem que botar o povo para trabalhar. Recentemente aqui, se eu não me engano, em Camboriú, algumas cidades usam os presos do regime semiaberto para trabalhar na rua, fazer limpeza, fazer jardinagem. Eu acho que o sistema deve se fazer isso. E isso foi muito feito nos Estados Unidos. E aí, tudo isso inclui em remissão, que daí acaba uma hora ou outra pessoa sendo presa, né? Lembrando que no Brasil não se aceita prisão perpétua. Eu só acho assim que muitas vezes eu vejo uma pena, digamos assim, muito branda pro tamanho do crime que foi cometido e às vezes tu vê assim, por exemplo, uma pessoa ser condenada por um período até maior, que ela não vai ter um direito em vista de uma pessoa que fez algo muito pior e que teve a progressão ali, porque isso daí acaba se tornando, eu acho que é um problema nosso, é uma opinião particular minha, por ter todas essas progressões, por ter todas essas opções, acaba se tornando muito fácil de tu fazer um crime bárbaro no nosso país com aquela sensação, não, eu vou ser condenado amplamente, mas não vou cumprir tudo isso daí. Mas é que, cara, a cadeia não é ambiente legal, né? Infelizmente, o sistema prisional hoje, ele é uma fábrica, ele é um hospício para pessoas, né? Coisa de louco. Acho que nunca fui preso, mas eu acompanho o sistema prisional há algum tempo, então, assim, é complicado falar, porque às vezes você fica num metro quadrado bem menor do que essa mesa aqui, dividindo com 4 pessoas, revezando para dormir. Então, assim, tanto é que tem muita gente que fica louca lá dentro. Então, também não é fácil. Mas é o que eu digo, acho que um sistema que foi criado para fazer ressocialização, ele deveria ter condições de dar trabalho para que o Estado usufruísse disso, porque senão o cara fica lá comendo, bebendo e dormindo. Certamente. Mudando um pouquinho de tema aqui, indo para a parte do direito empresarial, quais são os erros que os empresários mais cometem de um ponto de vista jurídico que faz eles perderem dinheiro? A primeira coisa que um empresário tem que ter é uma boa assessoria jurídica. Eu defendo isso em grande escala, largamente, pelo seguinte: seja um empresário pequeno que está começando, você não pode pular etapas. E você pode ter certeza, 90% das pessoas que chegam ao nosso escritório,
é porque não contrataram um advogado da área ou não contrataram um advogado para a elaboração daquele contrato, para fazer o regimento interno da empresa, para fazer o acordo de sócios, para acompanhar as fases iniciais da empresa, né? Então, assim, hoje, se eu pudesse falar qual seria a essencialidade de um caráter de uma empresa para fins de começo e crescimento, seria uma boa assessoria jurídica e um bom contador. Acho que esse é o caminho. Isso hoje já se tem criado, né? Nosso escritório hoje ele é praticamente na modalidade full service, a gente tem de todas as áreas ali dando suporte 24 horas para as empresas, né? Seja na parte trabalhista, civil, contratual, cobrança, ambiental, tributária, criminal. Então, enfim, a gente acaba resguardando a empresa e o empresário com suporte 24 horas para que ou ele venha a ganhar mais dinheiro, ficar mais rico com tranquilidade, assinando bons contratos, tendo tudo documentado, ou que ele venha poupar dinheiro. Porque às vezes ele perdeu dinheiro, mas a gente não quer que ele perca tudo. Né? Então, vamos supor, ele foi lá, pagou 100 mil, a gente não conseguiu recuperar 100 mil, mas ele recuperou 50. Então, às vezes ele cometeu alguma fatalidade dentro da empresa, uma ação de indenização era para ser X, foi reduzida. Né? Então, tudo isso se busca dentro de um organograma empresarial, né? Para quê? Para que o empresário esteja respaldado da melhor maneira possível e venha tocar o teu negócio. Eu aprendi uma coisa na minha vida com um amigo que eu nunca vou esquecer. Ele falou, irmão, quem ganha dinheiro não administra. Contrate pessoas para administrar a sua empresa. Se você é o cara que está correndo atrás do dinheiro, se você é o cara que está à frente, que é a pessoa que os clientes querem ver, contrate pessoas para administrar a empresa. Esse é o caminho, porque você não vai conseguir fazer tudo. Então hoje, por exemplo, existe o sistema do BPO financeiro, excelente sistema, excelente serviço, controlando as contas bancárias 24 horas das empresas e tal. Por isso se criou CEO, COF, né, o diretor executivo, diretor administrativo, porque as grandes multinacionais que vieram ali de um cronograma americano, né, a gente apenas copiou, né? O Brasil ele é uma cópia do sistema mais ou menos americano para fins de administração de empresa. Ele criou isso que tem que dividir. Tem que dividir a administração, tem que fazer cronogramas para fins de tudo, tem que ter uma cadeia hierárquica, tudo. Hoje a gente tem milhares de sistemas para ajudar isso, então isso tudo agrega na vida do empresário, seja pequeno, né, médio porte ou grande porte. Por exemplo, lá hoje no escritório nós temos assessorias de pequenas empresas, de startups, de empresas de médio porte, grande porte, empresas que têm sede fora do país, que são internacionais. Então, assim, a gente acompanhando isso, acompanhando esse dia a dia, esse seria o meu parecer. A primeira opção seria contratar uma assessoria jurídica para fins de elaborar, até porque hoje, o que tem o prático aqui no Brasil? As pessoas vão lá e fazem uma sociedade. Então, eu e você fizemos uma sociedade. Aí a gente vai lá, o contador manda o contrato social, a gente assina e a gente acha que aquilo é as regras da sociedade e que eu e você vai ficar assim, a gente conversa, se acerta. Isso não, isso é coisa do passado. Tem que se bater um acordo de sócios e dizer, não, você vai ser responsável por isso, você vai ser responsável por isso, eu por isso, você tem que prestar conta disso, tem que prestar conta daquilo, porque senão vira bagunça. Porque assim, hoje, sociedade é igual casamento. Às vezes, você vive mais com teu sócio do que com a tua própria esposa. Verdade. Dia a dia. Você tá lá de manhã com o cara já na reunião, aí você almoça às vezes com o cara, passam tarde junto, noite junto e vai ver só a tua família de noite. Então, assim como às vezes o casamento tem altos e baixos, sociedade também tem. Então isso é uma problemática que se resolve com o quê? Claro, entre as partes se entenderem sempre, né? Ter um bom diálogo, mas com bons documentos. Porque às vezes você vai estar num dia mal. E às vezes nós dois vamos estar num dia mal. Às vezes eu vou estar num dia mal, você num dia bom. Então,
é a estrutura de um casamento. E você tem que saber lidar com isso dia a dia, senão você acaba quebrando, né? Acabando não tendo o sucesso que você almejava. Hoje em dia o mundo está muito dinâmico e as ideias mudam muito rapidamente. O que nós acordamos hoje aqui, pela manhã, à tarde pode não estar mais valendo, dependendo dos humores, dependendo do que acontecer no dia. Já nos aconteceu de nós termos contrato com o cliente e o cliente simplesmente decidir, não vou mais fazer, não vou pagar e deixa por isso mesmo. Então, eu queria saber, primeiramente, que uma consultoria jurídica ela é muito necessária, mais do que necessária. Inclusive, se nós tivéssemos uma consultoria jurídica, a gente não teria passado por isso. Mas um contrato de prestação de serviço, seja nós como prestador ou para quem está prestando para nós, ele é a garantia da execução, de todas as esferas da execução do serviço acordado e do pagamento desse serviço, uma vez que alguém mude de ideia e decida não honrá-lo? O contrato hoje é essencial. Vou te dar um exemplo. Só no dia de hoje, eu recebi 3 atendimentos com problemas por ausência de contrato assinado. Compra e venda de carro, compra e venda de terreno, compra e venda de bens móveis. Então, o contrato hoje ele é essencial, seja em qualquer atividade. Então, por quê? Porque é a garantia daquilo que vocês acordaram. Porque quando você fecha um cliente, há uma programação mensal para isso. Há um horário estabelecido para isso. Então, se ele quer sair, ele tem que arcar com os valores. Então, encerrei aqui, dia 31 de janeiro você vai ter que pagar. Aí você vai ter que pagar a cláusula penal, que é uma indenização. Por quê? Porque eu deixei de colocar alguém no teu horário. Eu deixei de fazer o processo de alguém para fazer o seu. Então, assim, o contrato hoje é essencial para qualquer coisa. Tem casos assim, o cara foi e comprou uma televisão, parece até loucura. Comprou um notebook da Mac, de um terceiro. Foi lá, fez a aquisição, comprou do cara, beleza, tal, o cara sumiu. 7 dias depois, a polícia tá lá. E a vítima também. Meu MacBook tá aí dentro. Nossa. Como é que você prova? Não, comprei do cara lá, sem contrato, sem nota fiscal, aí você vai responder uma ação criminal por receptação, correndo risco de perder o MacBook e vai correr atrás ainda, cadê a pessoa? Não se preveniu de nada, não pegou um documento, um comprovante de residência, né? Não fez o que a gente chama de due diligence, compliance, enfim, hoje tem vários nomes, mas todo negócio que tu vai fazer, cara, eu aconselho sempre ter um advogado para acompanhar o procedimento. Vai comprar um imóvel? Chama um advogado para te acompanhar, para tirar a documentação, para verificar o contrato, verificar as certidões, pedir a matrícula atualizada com ônus e ações. Pô, vou vender um carro, chama um advogado, faz o contrato. Sabe por quê? Às vezes você deixou de pagar lá 2, 3 mil para um advogado, vai ter um prejuízo de 150, de 300, de 500. Aí às vezes eu sempre pergunto pro cliente, falo, cara, adiantou você não pagar 2, 3 mil? Às vezes para o cara analisar um contrato, você ser acompanhado por um advogado. Hoje, infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde a credibilidade da palavra já não vale mais. Hoje vale o que está no papel. Né? São poucas pessoas, porque senão, se isso fosse mentira o que eu estou te falando, nós não seríamos o segundo maior país em litígio do planeta. Nossa. O Brasil só perde para os Estados Unidos a número de processos. Ou seja, o Brasil é um país de litígio. Trabalhista, civil, briga entre as pessoas. O brasileiro, ele gosta de processar. Se ele tropeçar numa rua hoje, machucar, ele vai querer processar a prefeitura. É a natureza. E o americano também. Vai por mim, eu tenho um cliente americano, tudo ele quer processar. Tudo ele quer processar. Então, por quê? Porque se criou-se isso ao passar dos anos e eventuais situações. Então, hoje nós somos tidos como país de litigioso. Eu diria que hoje
obrigatório tu ter uma consultoria jurídica, né, num país como o nosso. Hoje em dia o advogado é que nem era antigamente aquele mecânico que tu levava para te acompanhar quando tu ia comprar um carro seminovo, para ele dar aquela olhada assim, não, vê se já foi batido, vê se esse motor tá bom mesmo. E o advogado tem que estar, não, vê se esse contrato tá redondinho, vê se esse cliente é tudo isso, vê se esse funcionário que eu vou contratar aí, qual é que é o histórico dele, como é que é, para evitar, né? Aquilo que tu falou, é aquela premissa universal, né? O barato sai caro. Então, às vezes, tu economiza numa consultoria e acaba tendo um grande prejuízo ali na frente. E para a gente fechar aqui, já que o Brasil é o país do litígio, é o país, né, dos processos, por que grandes empresas do ramo da telefonia, internet e TV por assinatura têm vários processos, têm vários problemas de prestação de serviço que realmente elas não prestam um bom serviço ou acabam penalizando o seu cliente, por que elas continuam em operação? Olha, falar de telefonia no país é uma situação bem complicada, porque não sei qual é a tua companhia, mas o sinal no Brasil já não anda muito bem, né? A gente tem escritório lá no Paraná, tem escritório lá no Mato Grosso, existem períodos ali de distância que a gente muito fica sem sinal, aí você vai para um lugar, é uma linha, vai para outra, enfim. O problema é que você verifica aí, cara, quantas ligações você não recebe na semana de companhia telefônica, né? Não vou falar o nome por questão de ética. Ah, vem aqui, fecha aqui, pega a linha telefônica que você vai ganhar um sinal de 1 GB. Ah, tua internet vai ficar mais rápida. Ah, você tá pagando quanto? Não, você tá pagando X, ó, vou descontar, tu vai pagar 50% menos da fatura se tu aderir a um plano do celular. Aí o plano do celular vira uma paulada, porque eles vão cobrar mais, vai cobrar roaming, vai cobrar ligação fora do estado, então vira aquele balaio de gato que a gente sabe, né? E aí o sistema, infelizmente, também ele não age contra isso, né? Você vê que o governo federal, né, ele criou um sistema, você cadastra o teu número de telefone, não estou me recordando o nome agora, você cadastra o teu número de telefone, teu nome e para de ligar. Uhum. Só que isso só vale para pessoa física. Aí, por exemplo, eu tenho lá 5 CNPJs. Tô eu recebendo ligações dos 5 CNPJs. É impressionante. Se você abrir uma empresa hoje, amanhã tem gente ligando para oferecer telefone, energia de marca, tudo e etc. Então, assim, infelizmente, o PROCON, a instituição de relações de consumo, deveria trabalhar mais arduamente nisso para fim de trazer uma resolução, né? A gente espera aí que com as novas tecnologias que estão chegando, né, melhore a questão da telefonia, melhore a questão de sinal. Hoje as companhias têm um hábito também, às vezes, de vender uma velocidade de internet e não entregar, né? Então, tudo se busca de ganhar de tudo que é lado, mas muito pouco se busca na prestação efetiva do consumidor que está ali precisando do serviço. Uhum. Certamente. Esperamos que isso e outras coisas más venham mudar no nosso país. Tem bastante coisa para mudar, né? Eu acho que passa muito aí pela própria OAB nos colaborar com isso, mas também o povo tem que ter consciência, né? E eleger representantes que possam, de fato, fazer um trabalho sério, um trabalho de mudança, para que a gente possa ter uma mudança efetiva e que vai ser algo bom para todos nós. Que nem a gente falou aqui que o barato sai caro. Às vezes tu botar também aquele candidato amigo, sai caro no final da conta, né? Aí a pessoa ali depois não consegue comprar uma determinada peça de carne, né? Aí vai ficar frustrado, o combustível vai ficar caro, e daí ela não sabe por quê. Mas não vamos entrar no ramo da política aqui, senão a gente vai ter um outro debate, vai alongar muito. Tiagão, queria agradecer demais aí por todos os esclarecimentos, por tanta informação que tu trouxe aí para o nosso público. É muito assunto, já fica aqui o convite para outras conversas, tenho certeza que nós temos muitos temas para debater. Queria agradecer imensamente pela tua participação. Obrigado, Thiago. Olha, vou dizer para você, tá? Adorei aqui, ó. Recomendo. Pão de queijo também, sensacional aqui. Muito obrigado, satisfação estar aqui com você. Eu gosto muito de debater, de conversar, de poder esclarecer as situações. Eu acho que a sociedade precisa disso. Eu acho que a gente tem que ter esse despertar, todo mundo, né?
de querer buscar a verdade, de querer aplicar a justiça da maneira correta, como ela deve ser, né? Independente de qualquer coisa, independente de classe social. Então, fica o meu agradecimento aqui, meu muito obrigado. Se o pessoal aí tiver qualquer dúvida, quiser debater algum tema, a gente está à disposição, né? Quem quiser seguir nossas redes sociais lá, @Montrone Advogados ou @Thiago Montrone, a gente está sempre à disposição aí para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Perfeito, eu vou estar deixando linkado agora aqui para vocês todas as redes sociais do Thiago, do escritório dele. Então, se tu tem aí uma dúvida, entre em contato com ele, já aproveita e faça a tua consultoria para preservar o seu dinheiro, que eu sei que é suado. Então, ó, o barato sai caro. Então, corre lá, já faz a tua consultoria. E como tu gostou do chá, e eu sei que tu ainda vai voltar para o escritório, tem bastante caso para tu trabalhar lá, bastante consultoria, eu vou estar te presenteando aqui, ó, com um chazinho. Já tem aqui, ó, Aí, ó. o chá de camomila já está presente aqui, ó, com maracujá, para tu ficar bem tranquilinho ali depois de um dia estressante de trabalho. Essa daí é da Chá Real, a empresa de chá mais antiga do Brasil, 191 anos de história, meu irmão. E daí tu já fica tranquilinho, chegou no final do dia, esse azulzinho ali é maracujá com camomila. Esse é perfeito para acalmar os nervos. Eu tomei camomila com mel aqui, olha, nem sobrou nada. E tudo. Obrigado. Satisfação. Obrigado. E para você que nos assistiu até agora, agradeço imensamente a sua audiência. Eu acho que esse conteúdo vale o teu like, então clica no like lá, coloca nos comentários aqui quais são as tuas dúvidas, quais são as tuas dores aí no campo jurídico. Se inscreva no canal, tem conteúdo inédito toda semana. Nos vemos numa próxima. Até mais.